Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um podcast Agora Dá Tempo. Eu sou o Atlan Souza e junto com a minha equipe estamos aqui mais uma vez para poder falar para você sobre conteúdos estruturados de forma que possamos te ajudar a ir para o próximo nível nas diversas áreas da sua vida, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, na sua vida financeira, também na sua vida de educação, ou seja, através de como você busca conhecimento para poder evoluir naquilo que você está precisando aí na sua jornada. E hoje, o tema que nós falaremos no nosso podcast será sobre o milagre das primeiras horas. Então vamos dar aqui vários exemplos práticos, várias dicas, né? Então já pega aí o seu caderninho. Mas antes, sem muito mais delongas, vou deixar aqui um espaço para que a Carol e a Giovana possam soltar aqui a nossa vinheta. A forma como você levanta todos os dias da sua vida, praticamente, né, vamos dizer assim, de domingo a domingo, afeta os níveis de sucesso em cada uma das áreas da sua vida, né? E quando a gente fala áreas da nossa vida, aqui eu quero fazer menção justamente às áreas essenciais que nós temos. Hal Herod, que é justamente o autor do livro, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, ó. O Milagre da Manhã. Cara, esse livro aqui é muito bacana, ele é muito bom. Ele fala o seguinte, que aonde você está é o resultado de quem você era, das coisas que você fez até hoje. E é justamente por isso que a gente chama esse podcast de Agora Dá Tempo. E ele diz que para onde você vai depender inteiramente de quem você escolhe ser daqui para frente. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você justamente neste momento. Quem você escolhe ser daqui para frente? Qual a vida que você quer levar? Quais os resultados que você quer alcançar daqui para frente? Você já parou para pensar sobre isso, para se perguntar sobre isso, para raciocinar sobre isso, aonde você realmente quer estar daqui para frente? Então, tudo isso vai ser resultado das ações que você escolher fazer e ser daqui para frente. E outra coisa que eu pergunto para você nesse momento, você tem clareza realmente de como está a sua vida, daquilo que você quer, dos resultados que você quer alcançar, das dificuldades que você tem hoje, por exemplo, vamos pegar aqui como base, o teu negócio. Você tem clareza realmente da situação que você está hoje, quais são as coisas que literalmente você precisa melhorar? Se você não tem essa clareza, você precisa, digamos assim, urgente de ajuda. Por quê? Como diz lá no filme Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Só que nós não fomos feitos, não fomos criados, vamos dizer assim, para viver ou para ter qualquer coisa. Nós fomos criados para ter realmente a melhor vida possível dentro da nossa própria realidade, dentro daquilo que a gente escolhe construir para cada um de nós. Do contrário, nós ficaremos praticamente a vida toda como escravos das nossas ocupações, das nossas emoções e muitas vezes também das nossas preocupações, ou seja, muitas vezes erradas, né? Muitas vezes mal direcionadas, mal estruturadas, que muitas vezes nos tornam escravo de tudo aquilo que a gente faz, né? E a gente só vai perceber tudo isso depois de anos e anos, muitas vezes, vivendo, né, dessa mesma forma. Sobre o efeito que eu costumo dizer aqui nos nossos podcasts, o efeito deixa a vida me levar. E nós não fomos criados para viver sobre o efeito de deixar a vida me levar. Muito pelo contrário, nós somos criados para sermos dominadores da vida, para que a gente pudesse realmente aproveitar a vida da melhor forma possível. Praticamente todos os dias vivendo da mesma forma, sem ter propósito, sem ter clareza, sem ter realmente um direcionamento, nós passamos uma vida vaga, uma vida, vamos dizer assim, sem aproveitar esse principal ativo que nós temos na nossa vida, que é o tempo. Qual seria a sua dor hoje? Qual seria a maior dor que você, por exemplo, está sentindo, né, nos últimos minutos, nos últimos dias, nos últimos meses, depois que toda essa crise mundial começou a assolar aí a nossa população mundial, vamos dizer assim? Quais são os danos? E se eu dissesse para você que existem formas de você conseguir trabalhar muito melhor o direcionamento do seu tempo, né? É por isso que eu defendo muito a questão da bandeira da alta performance, da gestão do tempo e do coaching. Se você tivesse, por exemplo,
exemplo, 182 horas a mais no seu ano para que você pudesse se dedicar a alguma coisa que você sempre quis e muitas vezes não conseguiu. Se você realmente conseguisse trabalhar conceitos ou uma metodologia que pudesse te ajudar a conseguir essas horas a mais, quais seriam as suas prioridades? O que você realmente colocaria como importante para ser feito nessa hora a mais se você estivesse à beira da morte, se você estivesse no consultório médico e a médica falasse, cara, você vai morrer. E aí você parasse para pensar por um instante e falar, caramba, se eu tivesse tempo a mais, se eu tivesse alguns minutos a mais, o que você faria com esses minutos? Saiba que o simples fato de você acordar mais cedo, todos os dias, de 20 a 30 minutos mais ou menos, faria você entender de uma forma muito melhor como você está lidando com as questões do seu tempo no seu dia a dia. Quando a gente tem clareza, como eu falei no início desse podcast, desse conteúdo, quando você tem realmente um propósito e você entende a grande importância de você gerir o seu tempo de forma certa, você vai passar a entender tudo isso que eu estou te falando. Uma outra coisa que você implementar esses conceitos te ajuda a superar crenças limitantes, crenças muitas vezes que nós carregamos dos nossos antepassados, de experiências muitas vezes ruins que nós tivemos com pessoas e aquilo ali muitas vezes nos paralisou e fez com que hoje a gente não consiga mais caminhar e ter mais resultados, né? Esses conceitos nos ajudam também a superar desafios que muitas vezes a gente achava que eram impossíveis na nossa jornada, além de melhorar significativamente a nossa produtividade, fazendo com que a gente tenha mais resultados em menos tempo, que é inclusive uma das especialidades que eu falo e que eu ajudo muitas pessoas dentro do meu programa de mentoria da performance do tempo. Aumentar inclusive os seus ganhos financeiros, porque quando você começa a trabalhar conceitos de gestão de tempo de uma forma estruturada, você consegue ter tempo para pensar em coisas mais importantes, para fazer o seu negócio crescer, para fazer a sua carreira evoluir, para poder melhorar os seus rendimentos com os resultados que você passa a obter praticamente todos os dias da sua vida. Você descobre, inclusive, dentro de todo esse conceito, de toda essa nova vida, essa nova forma de enxergar as coisas, novas capacidades que até então você nem sabia que tinha. Você consegue trabalhar muito melhor o planejamento do seu dia a dia e com isso ter muito mais resultados naquilo que você está buscando. Então é o seguinte, as pessoas, elas colhem aquilo que elas plantam, né? Se você realmente começar a implementar esses conceitos que eu estou falando aqui na sua vida, você vai conseguir ter muito mais resultados, né? E é importante realmente que você coloque isso em prática no seu dia a dia. Não existem atalhos, gente. Como eu falo, esse podcast aqui às vezes é para dar um tapa na nossa cara, no bom sentido, na forma como nós estamos levando o nosso dia a dia. Não existe forma mais fácil, forma mais simples. Nós precisamos realmente pagar esse preço para que pagando esse preço a gente consiga realmente colher esses resultados que a gente precisa na nossa vida e na nossa jornada. Não é simplesmente um livro que eu li, né, como O Milagre da Manhã, que eu falei para vocês e que me despertou e eu quis falar isso aqui para minha audiência. Não, cara, isso aqui é coisa real, é coisa íntegra, que fez parte da minha jornada, que me fez realmente mudar a forma como eu conduzo a minha vida, os meus negócios, a minha saúde, os meus relacionamentos com a minha família, a minha espiritualidade, a minha vida financeira. Isso aqui fez uma transformação enorme na minha vida e é por isso que hoje eu entendo que a minha missão é despertar você também para isso. Só que para que essa realidade aconteça, né, vamos dizer assim, na sua vida de uma vez por todas, é importante, primeiro, que você olhe para dentro de si e encontre essa clareza, igual eu falei no início do podcast. É que você entenda que as primeiras horas do seu dia, né, independente se você acorda cedo ou se você acorda tarde, são as horas essenciais que você tem para poder definir ali os resultados que você vai ter naquele dia. Tony Robbins, né, o treinador de treinadores, vamos dizer assim, de todo o planeta, o maior treinador de todos os tempos, ele fala que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Tome essa decisão, tome uma decisão na sua vida. Decida-se por ser mais produtivo nas primeiras horas do seu dia. Não espere mais você ter que esperar, de repente, 25 anos da sua vida, a pior das condições de vida que você está vivendo, para você entender o sentido de tudo isso que eu estou falando. Encontre sentido, então, para as coisas que você faz hoje na sua vida, hoje na sua jornada. Se hoje não é suficiente, de repente, para agora, né, para a situação que você está vivendo, que de repente você está em uma situação tão complicada,
nada. Pode ser que em apenas alguns dias você não consiga fazer toda essa mudança, né? E aí você precisa, nesse caso eu te recomendo que você faça um processo de transição com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de um coach, com a ajuda de um mentor. Uma das formas que eu defendo muito e bato com força nas pessoas geralmente que me acompanham aqui nas minhas aulas, nos meus podcasts, é que a nossa vida extraordinária ela acontece todos os dias, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Nem sempre, todo o tempo a gente vai estar ali gerando resultados, mas pelo menos 80% do nosso dia deveria ser vivido dessa forma, se a gente for levar em consideração a regra que Pareto define, né? 20% do nosso esforço para 80% das nossas realizações. Então a forma como você desperta todas as manhãs pode gerar transformações em diversas áreas da sua vida, né, de uma forma surpreendente, porque o tempo, como eu disse, é o ativo mais importante que você tem. Então, se você utilizá-lo da forma correta, de forma estruturada, você vai conseguir ter mais resultados. Então, vamos pensar aqui nas dicas que nós poderíamos trabalhar na nossa vida todos os dias para ter esses resultados. Se essa é a sua desculpa, você dizer que não consegue acordar mais cedo, eu vou te dar aqui algumas dicas para você começar a se posicionar, ou seja, se colocar em treinamento para que você consiga atingir esses resultados necessários na sua jornada. Então, quais são os passos para você ter mais performance logo cedo? Né? Primeira coisa, evite ficar colocando o seu celular ou o seu despertador no modo soneca várias vezes no dia. O telefone tocou, o celular tocou, o alarme tocou, já levanta, cara, já se coloca aí numa posição como se fosse um soldado que está se preparando para a batalha. Ah, mas é difícil no começo, o corpo dói, o corpo vai tentar resistir, a tua mente vai dizer para você voltar para a cama, vai, mas conforme o tempo for passando, se você se permitir ser treinado por esta habilidade, você vai ver o tanto de resultados extraordinários que você vai conseguir na sua vida. Imagina o seguinte, com 3 simples acionamentos que você fizer no modo soneca do teu celular, você já perdeu aquela meia hora diária importante que você poderia colocar para melhorar o seu planejamento, para ter mais performance do teu tempo. E aí, se você deixar ficar se levando por esse efeito, deixa a vida me levar, no decorrer de um único ano, você terá desperdiçado aí 182 horas a mais que você poderia trabalhar para melhorar a sua saúde, para melhorar os seus relacionamentos, para evoluir nas suas emoções, na sua espiritualidade, para melhorar a sua vida financeira. Faz uma conta matemática, se você pegar aí 182 horas por ano, né? Coloca isso no decorrer de 10 anos da sua vida, cara, seriam aí 18.200 horas que você poderia ter utilizado para evoluir um calhamaço de coisas na sua vida. São 182 horas em um ano que você poderia, que nem eu falei no início, ter as férias, o descanso que você precisa. São 182 horas a mais que você poderia estar brincando com os seus filhos, que você poderia dar mais atenção para tua esposa, para tua namorada, para tua noiva, para quem seja aí o seu companheiro ou companheira. Percebe que aquela desculpa que a gente fala, porque eu não tenho tempo. Cara, isso aí tem que cair por terra hoje, agora na tua vida, para você realmente colocar em prática o seu sonho, ter todos aqueles benefícios que eu citei alguns minutos atrás. Então é importante que você siga esses passos diariamente, sem deixar um único dia a partir de hoje de fazer isso que eu estou falando para você. Começou, nunca mais pare. Você vai perceber que se você fizer isso durante um determinado tempo, vai chegar uma hora que isso vai virar automático na sua vida. Você não vai ter mais dor. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero dar para você é que você trabalhe bem a questão do seu planejamento da sua manhã logo no início. Né? Se você não conseguiu, o ideal seria que você fizesse o planejamento do seu dia na noite anterior ou no dia anterior, para que no dia seguinte você já acordasse e já começasse ali o seu dia focado naquilo que possivelmente vai te gerar resultados. Mas se não for possível, não tem problema, não precisa ficar se julgando ou se martirizando por isso. Utiliza ali aqueles primeiros minutos do dia para fazer ali as anotações que são importantes. Né? Então procure mentalizar, por exemplo, como seria a sua rotina matinal, como seriam ali os seus primeiros minutos ou horas da manhã, o que você faria para ter mais resultados naquilo que você está precisando evoluir. Depois, próxima dica, né? Faça ali alguns minutos de silêncio interior, né? Uma meditação, uma leitura de repente de um trecho da Bíblia, a leitura de algumas páginas de um livro.
para que tudo isso possa ali te acalmar, possa tirar um pouco das preocupações exageradas que você tem. Nessa meditação em silêncio, é importante que você esvazie a sua mente de todas as possíveis preocupações do seu dia, que você mentalize coisas boas, que você trabalhe um pouco a questão da gratidão por Deus, pela nova vida que você está buscando, pela família que você tem, pelos filhos lindos e maravilhosos que você tem, pela esposa maravilhosa que você tem, muitas vezes não se deu conta disso, né? Inclusive mandar um beijão aqui para os meus filhos, para minha esposa, que eu tanto amo. Isso é importante, né? O resto, gente, é resto. As pessoas, quando elas começaram a iniciar essas práticas, posso dizer aqui para vocês, né, de muitos alunos, muitos mentorados que eu indico e recomendo essa questão, as pessoas passaram a ter excelentes desempenhos, passaram a ter novas ideias para negócios diferentes ou para negócios já existentes, começaram a redescobrir realmente a sua missão e a sua vocação, melhoraram significativamente a sua vida espiritual, os seus relacionamentos conjugais e familiares e diversas outras coisas muitas vezes nas suas vidas, né? Eu só aprendi a grande importância de parar para pensar sobre o que é importante, o que é necessário e para meditar sobre as coisas mais importantes da minha vida depois que eu tive aí uma segunda internação médica por estafa física e mental. Qual é a grande dificuldade que você tem hoje na tua vida, né, que você não está conseguindo resolver? Ou você muda ou você vai morrer. Quantas pessoas já não estão morrendo, vamos dizer assim, de uma forma até homeopática com essa vida, vivendo sobre esse efeito, né? Deixa a vida me levar. Que esse possa ser o seu novo desejo de viver, a sua busca pela alta performance do tempo. Agora chegou a hora, né, fizemos tudo isso, a nossa meditação, algumas movimentações, atividade física, tomamos a água, escovamos o nosso dente, levantamos, tal. Agora chegou a hora da gente tomar o nosso café. Procure tomar, por exemplo, um café da manhã com qualidade de tempo, eu quero dizer. Gente, a minha recomendação, pelo menos 20 minutos, um café de 20 minutos. Compre, por exemplo, um café de qualidade. Eu recomendo sempre aqui, ó, aqueles cafés do tipo arábica, onde você paga aí uma média de R$ 10 por 250 gramas e você consegue fazer o seu café ali por uma semana, um café de qualidade, diferente desses cafés tradicionais que a gente vê aí no supermercado, que a gente às vezes acha que é café, mas na verdade torrefação, acho que é esse o nome que diz, né? De folha, galho de árvore, tá? E muitas vezes pedaço de madeira misturado, tudo ali incorporado com café. Então, às vezes, aquele café que a gente compra que é baratinho, achando que é café, às vezes não é café coisa nenhuma. Às vezes a gente está sendo enganado e nem sabe disso. Então, comprar um café ali de boa qualidade vai ser bom, inclusive, para a nossa saúde. Enquanto você está ali sentado para poder tomar o seu café de 20 minutos, cara, aquilo ali é como se fosse um momento libertador seu, é o seu momento. Existe inclusive um livro, esse livro aqui, ó, do Cesar Chamini, Inteligência Positiva, ele fala de vários exemplos que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia para reduzir aí para se conhecer melhor e para reduzir os índices de estresse e os nossos sabotadores que nós temos na nossa vida. Tome aquele café sentindo realmente o aroma, trabalhando legal a questão da respiração. Você vai ver, né, que se você fizer isso durante ali uns 15 ou 20 dias, as grandes mudanças que você vai perceber na sua vida. Tomou café? Maravilha, né? Agora você vai pegar o carro para poder ir para o seu trabalho. Foi inclusive dentro de uma dessas estratégias no carro foi que eu comecei a trabalhar os conceitos de autoconhecimento, de gestão de tempo e de performance na minha vida. Foi começando ali no trajeto entre a minha casa e o cliente que eu tinha que atender, que eu comecei a ouvir, inclusive, conteúdos relevantes e importantes para o meu processo de crescimento. Faça uma reflexão, por exemplo, da tua vida agora. Quando você entra no seu veículo, o que você faz? E é por isso que muitas vezes a nossa vida, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira, a nossa empresa ou tudo que a gente está precisando evoluir ou melhorar, está indo para o buraco. Porque o simples fato de nós não aproveitarmos, inclusive, o tempo quando nós estamos dentro do nosso veículo, faz toda diferença na nossa vida. Então, aquele tempo que às vezes a gente falava que não tinha para crescer, para evoluir, para melhorar, tá aí, ó, uma dica que você pode trabalhar para ter muito mais performance
e resultados. Então, essa foi a dica no trajeto ou no translado entre a tua casa e o teu trabalho, ou a tua casa e o teu cliente, ou aonde quer que você tenha que ir usando aí o seu veículo no seu dia a dia. Agora, pensa no seguinte, chegou no seu trabalho, não entra já na internet, não sente e já pega a rede social. Cara, a primeira coisa que você faz, não fez o planejamento em casa de manhã no primeiro horário e nem no dia anterior, senta sobre a sua mesa, faça um planejamento sobre as atividades que são realmente importantes naquele dia. Caso você já tenha feito, maravilha, melhor ainda, hora de colocar a mão na massa, pensar quais são realmente essas tarefas que são importantes, que não podem deixar de ser feitas naquele dia. Pensar, por exemplo, em contas que possivelmente você tenha que pagar. Quais são as tarefas, então, que podem ser passadas, né, dentro de toda aquela quantidade de coisas que você tem que fazer, que você planejou para aquele dia, quais atividades que possivelmente você pode passar para a sua equipe, para que você possa ter mais tempo para focar naquelas atividades que são importantes para você e para o seu negócio. Ah, já sei. Você é daquele tipo de pessoa, daquele tipo de chefe ou daquele tipo de líder centralizador que quer fazer tudo, que quer participar de tudo. Agora eu te falo uma coisa. Se você faz isso o tempo inteiro e é você quem cuida de toda a parte operacional da sua empresa, quem está fazendo o seu negócio crescer? Então, se você não divide o seu tempo e o tempo das atividades da tua empresa de uma forma estruturada, desculpa ter que te dizer, você está, primeiro, deixando dinheiro na mesa, segundo, fazendo com que o seu negócio não cresça e com que ele diminua cada vez mais, né? Porque você está centralizando a maioria das atividades em você. Ah, mas a pessoa não sabe fazer. Vai lá e treina ela, ensina ela. Todo mundo tem capacidade de aprender qualquer coisa. É claro que para algumas pessoas a curva de aprendizagem é menor, mas isso não quer dizer que ela não tem capacidade de aprender. Todos nós temos. É só a gente ter paciência e persistência e aplicar esses conceitos também com a nossa equipe, ter uma comunicação clara, de forma correta, isso vai fazer com que a sua equipe também cresça junto com você e a tua empresa também cresça tendo mais resultados. E aí eu te pergunto agora, né, pra gente que já está chegando aí no final do nosso podcast, quantas coisas possivelmente você tem feito de errado na tua vida? Quanto de tudo isso que eu falei aqui você fez até hoje e que sabotou os teus resultados e que muitas vezes você está tão aprisionado nisso que você não consegue se libertar? Comenta aqui comigo aqui embaixo qual tem sido o principal sabotador que muitas vezes tem minado os teus resultados. Tudo isso que eu falei é uma rotina que pode ser trabalhada no período da manhã. E com o tempo a gente vai perceber os grandes... Por que eu falo o milagre das primeiras horas? Porque é nessas primeiras horas que a gente se dedica a fazer as coisas que são mais importantes na nossa vida, para que a gente possa realmente crescer, para que a gente possa ter resultados, né? Para que a gente possa realmente melhorar. Para que a gente possa finalizar então essa manhã com resultados fora da média, a internet e as redes sociais devem ser utilizadas para estudo planejado, do contrário, elas vão minar os nossos resultados. Então, ao invés de gastar todas essas horas, gaste elas fazendo aquilo que faz sentido para você, para que você possa realmente ter mais resultados e no decorrer de um ano você consiga trabalhar aquelas 365 horas que eu falei aqui no início, de uma forma mais produtiva. Isso eu trabalho de forma automática na minha vida. No começo, assim como pode estar sendo para você hoje, seja um pouco difícil implementar absorver todo esse tipo de conteúdo que eu estou falando. Mas com o tempo a gente vai adquirindo um hábito, esse hábito vira automático e depois de um tempo a gente não consegue mais viver sem pensar dessa forma. Não importa então a dor que você tem, a dificuldade que você está vivendo. Se você não está conseguindo evoluir também com relação a todas essas dicas que eu estou dando aqui, pode ser que neste momento você esteja precisando da ajuda de alguém, né? Pode ser que você esteja precisando passar por um processo de coaching, passar por um processo de ressignificação e redescoberta da sua carreira, da sua missão, da sua vocação, para que você possa ter mais tempo para você e para a sua família, para conhecer o que tem realmente minado os teus resultados, o que tem sabotado o teu tempo. Todos esses itens que eu estou falando aqui, eles mudaram radicalmente a minha vida e hoje me fazem ter resultados fora da média, resultados extraordinários. Eu percebo que todos esses resultados que eu tenho todos os dias da minha vida passaram a acontecer depois que eu comecei a criar essa automação no meu dia a dia. Eu quero te convidar
para que você possa realmente passar por um processo de coaching comigo, né? Se você acha que você está pronto, que você está preparado para isso, então entre em contato comigo, me manda uma mensagem no direct, quer saber mais sobre isso, conheça os trabalhos que eu faço através das minhas redes sociais, entra lá no meu canal do YouTube, entra lá no meu canal, na minha página do Instagram, veja o tipo de conteúdo que eu falo todos os dias de forma estruturada e eu tenho certeza que isso vai te ajudar na tua jornada naquilo que você está buscando, independente do problema que você tem. E espero que tudo isso que eu tenha falado faça sentido. Se faz sentido, compartilha também essas informações com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Tá? E no mais, eu agradeço aqui a presença de todos, a sua audiência, um grande abraço e nós nos vemos aí no nosso próximo podcast. Um abraço, um beijo no coração e tchau!